A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, graça e paz. Sempre uma honra, uma satisfação poder adentrar ao seu lar com uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. Hoje eu gostaria de estar falando sobre o capítulo 12 do livro de Atos. Se você puder apanhar, nós vamos discorrer algumas coisas. Vou fazer, talvez, em 2 programações, pelo fato de ser bastante extenso aquilo que eu gostaria de estar falando aqui. Então, Atos capítulo 12, do verso 1 até o verso 12. Antes de lermos o texto, deixe-me compartilhar rapidamente a chegada de mais 2 livros de discipulado, O Discípulo e o Lar Cristão. Presta atenção nisso aqui, ó. O Discípulo e o Lar Cristão. Aquilo que a Bíblia ensina sobre família, sobre casamento, sobre lar, está aqui nesse volume. É o 25º volume da série Discipulado Intencional. Nesse número aqui embaixo, você pode pedir o seu, envio por correio. E tem um outro volume, e esse talvez seja um pouco mais radical, é o volume 26, O que o discípulo pensa sobre a idolatria. É um tema controverso, mas é um tema bíblico e eu não posso me furtar de ensinar aquilo que a Bíblia menciona sobre a questão da idolatria. É muito radical. A Bíblia ensina que os idólatras não têm parte no reino de Deus, e a idolatria, o ídolo, é tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor na vida de uma pessoa. Então, se você tem pessoas afundadas na idolatria, se você tem gente que vive dentro de um segmento idólatra, então você precisaria sentar e estudar a palavra do Senhor com essa pessoa, tá? Então compartilhe, pode encomendar o seu em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e abençoe o seu tempo de estudo. Nosso objetivo aqui jamais é criar polêmica, é estudar a palavra. E o livro de Atos capítulo 12 diz o seguinte: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo na Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz luminosa encheu a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Veja que tem uma sequência de milagres, de efeitos sobrenaturais aqui. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Até aqui. Sei que o texto é um pouco extenso e é contraproducente você fazer uma leitura assim, mas creio que você tenha entendido para onde eu vou estar caminhando. Você precisa entender que a igreja primitiva ela teve um tempo de paz, de relativa paz.
Do capítulo 2, do verso 1 ao 4, que foi a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, até o capítulo 8, verso 1, nós vemos uma igreja experimentando um crescimento avassalador, um crescimento sobrenatural com relativa paz. Herodes Agripa, a partir do capítulo 9, verso 31, quando diz que a igreja ela tinha paz por toda a Judéia, Samaria, crescendo em número, Herodes Agripa governava sobre a Galileia do ano 37 até o ano 44. O imperador Calígula, imperador romano, concedeu a Herodes governar sobre a Judéia e sobre a Samaria. E o objetivo de Herodes foi conquistar a simpatia dos judeus. E para conquistar a simpatia dos judeus, o que ele fez? Ele resolveu perseguir a igreja, ou os assim chamados cristãos. Tiago e Pedro, nesse texto que eu li, eles foram presos justamente no ano 44. Jesus ele morreu no ano 32, né? Nasceu no ano 4 a.C., morreu no ano 32, com 36 anos mais ou menos, né? Se prega muita coisa errada por aí. E no ano 44 aconteceu a prisão de Pedro e Tiago. Tiago, né, irmão de João, filho de Zebedeu, foi morto à espada, o texto nos diz. E Pedro também seria executado no dia seguinte. Então ele estava no cárcere e os pés e mãos estavam no tronco, os pés no tronco, as mãos algemadas, com 2 algemas. 16 soldados guardavam a vida de Pedro. Ele deveria ser uma pessoa extremamente perigosa, porque 16 soldados para guardar um homem com os pés no tronco e 2 algemas, as mãos algemadas, devia ser muito perigoso. Não havia mais nada, versículo 4, não havia mais nada que Pedro pudesse fazer. Ele estava sentenciado, como Tiago, que já havia sido morto. Não havia mais nada que Pedro pudesse fazer. No outro dia, ele seria executado. Então, a pergunta que eu faço, e isso eu queria trabalhar com você agora um pouquinho, é: o que nós podemos fazer quando não houver mais nada a fazer? Essa era a situação de Pedro. Sentença declarada, morreria no outro dia, pés no tronco, mãos algemadas, dormindo ao lado de 2 soldados. Como Pedro, quando nós achamos que tudo está perdido, nós precisamos entender que Deus ele entra com a sua ação poderosa de livramento. Queria que você guardasse isso. Quando nós achamos que tudo está perdido, quando nós imaginamos que não tem mais jeito, não tem para onde correr, não existe mais o que fazer, o Senhor Deus ele entra com a sua provisão de livramento, com a sua provisão de milagres. Essa é a minha esperança e essa é a minha expectativa. Quando nós nada podemos fazer, Deus pode fazer tudo. Presta atenção. Quando nós não podemos fazer mais nada, Deus ainda pode fazer tudo. O que nós aprendemos aqui desse episódio? Primeira coisa, nós precisamos crer que Deus ele está nos guardando. De alguma maneira, Deus está nos guardando. Verso 3 nos fala da agradabilidade aos judeus prender os cristãos e matar os cristãos. E Pedro ele seria perseguido. E a Bíblia diz, no verso 5, que Pedro estava guardado. Às vezes eu brinco na igreja e falo assim: o senso de humor dos evangelistas é uma coisa estupenda, extraordinária. O senso de humor de Deus, muitas vezes, ora, guardado no cárcere. Quem é que vai ser guardado no cárcere? Ele estava preso, mas o texto diz que ele estava guardado no cárcere. Por quê? Porque é assim que Deus age. Deus, quando nós achamos que a coisa é ruim demais, Ele está nos guardando, está nos livrando, está nos preservando em segurança, preservando da fúria do povo. Se Pedro estivesse na rua ou solto, talvez ele já estivesse morto. Então o que Deus fez? Eu tenho planos para este homem. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu tenho planos para este homem. Eu tenho propósitos na vida dele. Assim como Deus tem para mim e assim como Deus tem para você. Eu tenho planos, eu tenho propósitos. Então Deus, de alguma maneira, Ele vai fazer todas as coisas para que o seu plano e o seu propósito seja preservado. Aí você vai perguntar assim: tá, mas e Tiago? Por que Tiago morreu ao fio da espada? Porque aquele sangue derramado serviu como estímulo
para que outros crentes permanecessem fiéis e firmes e inabaláveis com o Senhor. Eu entendo dessa maneira que todas as coisas, elas cooperam, elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tiago já estava na eternidade, ou sendo guardado para a eternidade nas mãos do Senhor. Os planos de Deus, a Bíblia ensina isso, jamais podem ser frustrados. De alguma maneira, coloque isso dentro do seu coração. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Romanos 8:28 diz que todas as coisas no seu conjunto concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio nisso. Tudo está dando errado para você? Talvez você esteja me ouvindo e dizendo: pastor, mas da minha vida as coisas estão dando errado. Sob que ótica? A sua ótica, a ótica dos homens ou sob a ótica de Deus? Se for sob a ótica de Deus, não está dando errado, está acontecendo porque Deus assim quer e porque Ele tem um plano e um propósito com todas essas coisas. Deus está guardando você para algo muito grande, para algo sobrenatural. É isso que eu prego e é isso que eu ensino. O melhor de Deus, nós pregamos e ensinamos, ainda vai chegar. E eu não estou pensando aqui em prosperidade, eu não estou pensando aqui em riqueza, em bem-estar, eu estou pensando no melhor do reino. Isso ainda vai chegar na sua vida, na vida da sua igreja. Você, pastor, que me assiste, que está aí penando, fazendo o seu trabalho, achando que não tem resultado, espera em Deus, confia no Senhor, porque grandes coisas Ele tem para você, e Ele vai usar você nesse tempo do fim, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado em você, por você e dentro dessa igreja que você tem derramado as suas lágrimas, você tem chorado e não está enxergando neste momento os resultados, mas o meu Deus, Ele trabalha no silêncio, Ele trabalha no escondido. O meu Deus é Deus de resultados, e mais cedo ou mais tarde, minha irmã, meu irmão, as coisas vão acontecer na sua vida. É isso que eu creio e é nisso que eu confio. Segunda coisa, nós precisamos crer que alguém está orando por nós. Eu me emociono de falar dessas coisas. O verso 5 desse texto diz que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu prego e ensino que nenhuma palavra está na Bíblia por acaso, nenhuma palavra. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. E aí vem a palavrinha que eu gosto, mas ele estava lá preso, ele estava na prisão, ele estava na masmorra. 16 soldados ao lado dele, 2 guardando a vida dele, guardando. E de repente veio um mas havia oração incessante a favor dele por toda a igreja. Lá fora tinha um grupo de oração. Lá fora tinha gente com os joelhos dobrados. Lá fora tinha gente orando pela vida de Pedro. Lá fora tinha gente intercedendo para que o Senhor o livrasse, para que o Senhor o guardasse. O inimigo, ele tem os seus ardis, mas a igreja, ela tem oração. Guarda isso. O inimigo tem os seus ardis, ele tem os seus tramas, mas a igreja tem oração. A igreja ora, a igreja busca a face do Senhor, a igreja crê no sobrenatural, a igreja crê que o livramento virá, a igreja crê que o Senhor vai interferir decisivamente na história. Nós cremos num Deus que age. A Bíblia diz: orai sem cessar. Não é quando tudo está bem que você vai orar. Não é quando tudo está mal também que você vai orar, mas é em todo o tempo. Em todo o tempo nós estamos orando, crendo e confiando no grande plano e no grande propósito do Senhor. Nós devemos orar uns pelos outros. Tiago 5,16 nos ensina sobre isso, que nós devemos estar orando em todo o tempo. O desafio é a gente vencer a grande barreira do egoísmo. Sabe por quê? Eu vejo isso. As pessoas estão sempre focadas em si mesmas. Elas querem a oração da igreja. Eu tenho gente que fala assim: pastor, já que o senhor está indo para a igreja, olha só, olha o cúmulo, já que o senhor está indo para a igreja, então o senhor poderia, por favor, orar por mim? Já que o senhor está indo para a igreja, o senhor pode orar por mim? Já que o senhor está indo para a igreja, ou seja, por que tu não vai, crente? Às vezes eu falo isso. Por que tu não vai? Por que tu não vem buscar a presença do Senhor? Então,
o desafio de vencer o egoísmo. O desafio para nós é nós pararmos de pensar que nós somos o centro de tudo. Nós não somos o centro de tudo. Nós precisamos entender que neste exato momento alguém está precisando de você. Neste exato momento alguém está precisando da sua oração, da sua intercessão. Neste exato momento alguém precisa de você. O que você vai fazer? Vai se colocar em oração? Vai tirar um tempo e orar e interceder por essa pessoa? É isso que a Bíblia nos ensina. Terceira coisa que eu quero falar, o verso 6 nos ensina a descansar no Senhor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Gente, eu fico aqui pensando, 16 soldados, a sentença de morte estava declarada para o dia seguinte, e o que Pedro estava fazendo? Dormindo. Vê se pode. Ele ia morrer. Ele ia perder a cabeça no outro dia. E Pedro estava dormindo. Quem é que consegue dormir numa situação ou numa circunstância como essa? Pedro estava dormindo. Mais tarde, quando ele escreve a primeira carta de Pedro, capítulo 5, no verso 7, ele fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele a vossa ansiedade. Para e pensa comigo. Quantos de nós não somos estrangulados pela ansiedade? A ansiedade é o mal do século. É o que eu vejo na igreja. As pessoas chegam: pastor, o senhor pode orar por mim? E eu pergunto: qual é o problema? Qual é o motivo? Eu estou vivendo muito ansiosa, eu estou vivendo muito ansioso. Lançando sobre ele, lançando sobre o Senhor a vossa ansiedade, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Salmo 127, que é um dos salmos que eu mais gosto, verso 1, verso 2, lá no final do verso 2 diz que aos seus amados, aos amados do Senhor ele dá. Eu digo que o senso de humor de Deus ele é fantástico. Aos seus amados ele dá enquanto dormem, enquanto descansam. Gente, como isso é difícil. A situação de crise do país, de abandono do país, de roubo do país, a situação de guerra que nós vivemos no planeta, as ameaças aqui, as ameaças ali, os problemas que nós vivemos dentro de casa, em meio à família, na nossa cidade, enfim. Quantos são? E Pedro dormia. Pedro descansava. Eu aprendo muito com Pedro, como eu gostaria de ter esse coração, como eu gostaria de poder deitar uma noite inteira e descansar, acordar feliz, tranquilo. Não, mas a preocupação, eu preciso pagar, eu preciso fazer, eu preciso ir para lá, eu tenho que trabalhar, claro. Mas aonde está a nossa confiança de que Deus tem o controle de todas as coisas na sua mão? Você já parou para pensar, para refletir sobre isso? Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como é difícil entregar. As pessoas vêm e pedem oração e a gente ora, mas ela continua achando que ela precisa tomar conta, ela continua achando que ela precisa fazer alguma coisa. Meu irmão, quando você entregou, você colocou nas mãos do Senhor, você desistiu de você lutar por você mesmo e disse: Senhor, está aqui, ó, eu estou entregando a minha família, eu estou entregando o meu casamento, eu estou entregando o meu trabalho, eu estou entregando a vida do fulano, do Beltrano, eu estou entregando. Entrega o teu caminho, entrega as tuas circunstâncias, entrega a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele. E o texto diz: o mais ele fará. Quando é que nós vamos encher o nosso coração de fé e de esperança para crer que o Senhor tem condições de fazer, de efetuar, tanto querer como realizar? Você já parou para pensar nisso? Queria que você pensasse com carinho. Encerro a programação falando o que está no verso de número 7, que um anjo do Senhor, ele entrou naquele cárcere, no lugar de morte, no lugar de prisão. Aquele anjo entrou, e ele entrou com uma palavra
de vida. A palavra do Senhor ensina que os anjos, eles são seres ministradores a nosso favor. Ali foi travada a verdadeira batalha espiritual, enquanto Pedro estava ali dormindo, descansando. O anjo estava trabalhando. O anjo estava fazendo um milagre. O anjo o tirou dali. E Pedro achava que ele estava tendo uma visão, que ele estava sonhando. Mas o anjo estava libertando Pedro. E levou ele para onde? Para uma reunião de oração. Queria que você entendesse isso. Não é você quem luta, mas é o Senhor quem luta por você. Deus, ele vai interferir. Nem que para isso ele tenha que usar um anjo. Ele vai interferir na história da sua vida. E o que vem será muito melhor do que aquilo que você tem experimentado. Essa é a palavra que eu tenho para ministrar para você hoje. Eu volto na outra semana, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado por essa tua palavra. Obrigado por este exemplo na vida de Pedro, que foi guardado pelo Senhor no cárcere e preparado para um grande milagre, o milagre do livramento. Ele foi liberto das algemas, ele foi liberto da cadeia, ele foi liberto da prisão para o cumprimento de um plano e de um propósito que o Senhor tinha para ele. Para onde ele foi? Ele foi para a casa de Maria, ele foi para uma casa onde havia um lugar de oração, onde havia pessoas congregadas e orando, que é o lugar aonde nós devemos estar experimentando o livramento do Senhor. Abençoa esta casa, abençoa essa família, para a glória do teu nome, nós assim oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Gente querida, gente amada, que a graça do Senhor, a paz do Senhor invada o seu coração e fique na sua casa em nome de Jesus. Amém e amém. A vida sem Deus me levou ao fundo de um poço escuro de lama imundo. Queria sair, porém não podia. Gritava socorro, mas ninguém ouvia. A vida sem Deus roubou minha alegria. Matou minha noite, feriu meu dia. Encontrava paz, e posso dizer, procurei demais. Deus, razão da vida, da vida. A vida sem Deus é barco sem porto, é planta sem chão, é frio sem conforto. É fogo que queima sem nada aquecer. É vida que nasce só para morrer. A vida sem Deus
é fonte sem água, é estrada sem rumo, caminho do nada, é poço sem corda, ponte abandonada, é oásis sem verde de água salgada. Deus, razão da vida, Deus, razão da vida, razão da vida, razão da vida, é Deus a razão da vida, razão da vida.